Ok. Então, bom dia, né, novamente. Então, deixa aí aberto para quem quiser fazer a apresentação da atividade. Pode ficar à vontade, certo? Quem não quiser só mandar para mim o arquivo, né, com a atividade, também não tem problema, tá? Então, assim, fique à vontade, quem quiser começar. Seria bom, né, porque a gente ia fazer uma discussão, porque eu acho que a atividade acabou, de certa forma, não ficando tão clara, porque não sei se vocês pegaram o objetivo, eu não sei também se eu transpareci o objetivo da atividade, que era justamente fazer essa ponte entre alguns órgãos linfóides, né, e o processo de evolução humana. Então, assim, alguns alunos me procuraram para falar se determinado órgão poderia ser apresentado, eu disse que não, porque tem que ser correlacionado com a imunologia, né? Tem que ser um órgão linfóide. Então, eu não sei se ficou claro, mas vamos fazer essa discussão, né? E ver aí como é que está a atividade. Alguém quer começar? Bom dia, Marcelino. Bom dia, Amanda. Eu posso começar a apresentar aqui? Pode sim. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente, Mara. Tá dando para ver a apresentação? Pronto, agora está. Pronto, eu vou desligar aqui meu áudio para não atrapalhar. A nossa equipe é composta por Amanda Oliveira, Ana Valéria, eu, Mara Daniele e Rayane Alencar. E a gente vai fazer um pouco essa correlação entre os órgãos linfóides e a evolução biológica. Bom dia. Vou dar uma introdução breve sobre o que são órgãos linfóides. Órgãos linfóides ou tecidos linfóides são estruturas especializadas que produzem e armazenam também linfócitos. Os linfócitos são células de defesa que constituem o sistema imunológico. E os órgãos linfóides, eles podem ser de dois tipos. Os órgãos linfóides primários, que... Mara, dá para tu desligar teu áudio rapidinho? Então, os órgãos linfóides primários, que a função desses órgãos primários está mais relacionada com a produção dessas células de defesa, e os órgãos linfóides primários são o timo e a medula óssea. De acordo com a literatura que estamos usando em imunologia, os órgãos linfóides secundários são os linfonodos, o baço, as placas de Peyer, adenóide, as tonsilas e o apêndice. E a função desses órgãos linfóides secundários está mais voltada para o armazenamento dessas células de defesa e o amadurecimento das mesmas. Agora, é importante a gente saber o que são órgãos vestigiais, né? Que são estruturas atrofiadas, sem função evidente no organismo. E elas têm uma grande importância evolutiva, porque elas indicam que a gente teve ancestrais comuns. E, de acordo com as minhas pesquisas, eu vi que tudo indica que os mamíferos atuais, os carnívoros e os herbívoros tiveram, sim, ancestrais em comum. De acordo também com as nossas pesquisas, vimos que apenas as tonsilas e o apêndice são órgãos vestigiais, dentre todos os órgãos linfóides. E então vamos agora falar um pouco sobre eles.
Então, como foi falado, as tonsilas ou amígdalas são um tipo de órgão vestigial. Elas estão localizadas na transição da boca para a faringe e são grandes aliadas do sistema linfático e do sistema imunológico também. As amígdalas, elas têm o papel de ajudar o organismo a combater infecções causadas por vírus ou bactérias. Porém, após os 3 anos de idade, elas perdem sua importância. E, com isso, elas podem ser alvo de grandes infecções, sendo recomendado ser retirado esse órgão. Ou seja, após os 3 anos de idade, ela deixa de ser um órgão essencial para o nosso corpo. É como se outros órgãos conseguissem fazer o papel dela. Bom, o apêndice é esse órgão aí que a gente vê na imagem, que tem o formato de tubo e é localizado na primeira porção do intestino grosso, o cepo. Acredita-se que ele é um vestígio de que o intestino ele possuía um maior tamanho. Hoje, sabe-se que o apêndice serve de abrigo para bactérias intestinais que auxiliam na digestão e evitam infecções. Mas partindo do pressuposto que ele não tem assim uma função específica e tão aparente no nosso corpo, a gente vai continuar o nosso trabalho. Os nossos ancestrais tinham uma dieta baseada em alimentos vegetais ricos em celulose, o quê? Muitas folhas, cascas, e o apêndice era muito desenvolvido e muito importante para eles, pois nele vivem organismos que atuam na digestão dessas substâncias. É tanto que hoje ele ainda continua sendo muito importante para os herbívoros. No entanto, no decorrer da evolução, o apêndice deixou de ser vantajoso para alguns organismos, entre eles, nós, os mamíferos atuais. E ficou apenas sendo como um vestígio de sua origem. E alguns cientistas acreditam que ele vai desaparecer de acordo com a evolução. Apesar de não possuir uma função específica no corpo humano, esse órgão é rico em células linfóides e essas células nos ajudam a combater infecções. Ou seja, sendo assim, ele poderia ter algum papel no nosso sistema imunológico. Mas ainda assim, tendo ou não função, vale lembrar que ele pode sim ser retirado do nosso corpo, a gente pode viver bem sem ele, sem que o nosso corpo seja, o nosso sistema imunológico seja prejudicado de nenhuma forma. E é o que acontece aí quando a gente vê nessa segunda circunferência aí, o apêndice inflamado. Quando ocorre a inflamação do apêndice, que é uma coisa muito corriqueira, a gente vai precisar fazer a apendicectomia, que é a cirurgia para a retirada desse órgão. Aí são as referências que a gente usou para o nosso trabalho. E era isso, obrigada. Muito bem, meninas, muito bom. Marcelino. Oi. A gente pesquisou muito sobre as tonsilas, só que achamos pouca coisa mesmo em relação às tonsilas com a evolução biológica. Uhum. É porque, assim, eu não sei o porquê, mas os livros, eles acabam não trazendo muito sobre isso, né? Você vai ver alguma coisa sobre órgãos linfóides e evolução no livro de evolução. Então, livro de evolução biológica, evolução humana, né? Desculpa, ou evolução, a gente vê uma partezinha, mas assim, também superficial, né? Por quê? Porque, de certa forma, para eles, basta citar, né? Que esse órgão, ele acabou sofrendo um processo de regressão, que a gente chama, né? Regressão com base no processo de evolução. E aí a gente tem, basicamente, o seguinte, que esses pontos só são bem elencados, só são bem descritos
no livro de evolução, né? Que não é o foco de você, não é o foco para vocês. O que a gente quer que eu quis com essa atividade? Que vocês compreendam que existem órgãos que, dentro do corpo humano, né? E correlacionando com a imunologia, que hoje estão sofrendo, hoje eu digo assim, no sentido de que a gente já tem bem conceituado isso, sofrendo transformações que vêm no decorrer do processo de evolução biológica, né? E essa modificação, ela tem como um cunho aí de que ou não está servindo mais, ou porque acaba sendo substituído por outros órgãos, né? E aí a gente viu dentro da questão dos órgãos linfóides que existe uma porção, né? E aí a gente está vendo que alguns podem substituir, podem ou complementar a atividade, né? E o interessante que eu vou deixar para falar no final das apresentações, outro ponto sobre a questão desse link entre órgãos linfóides e evolução, tá? Próximo grupo, obrigado meninas. Próximo grupo, quer apresentar ou só discutir? A gente vai apresentar, Marcelinho. Tá, obrigado. Eu vou desligar aqui o áudio, tá? Ok. Professor, Oi, tô escutando, Raíssa. tá dando para ouvir? Tá sim. O senhor só confirma se vai aparecer a tela? Tá. Sim, tá aparecendo. Pronto. A gente pode começar? Pode sim. Aí a questão da câmera, pode ligar, dá certo? Se você quiser, sim, mas não é obrigatório não, certo? Fica à vontade, só se você quiser. Tá bom. Aí vou só logo dizendo aqui que de vez em quando eu vou precisar estar olhando por conta para passar o slide. Tá, tudo bem, fica à vontade. Tá bom. Bom dia, gente. A nossa equipe ela é composta por Amanda Lima, Érica Rayane, eu, Raiza Adna, Tainara Vieira e Vitória Carvalho. A gente, de um modo geral, vai falar um pouquinho sobre os órgãos linfóides e vamos especificar 2 deles. Gente, perdão. Deixa eu ver se agora dá certo. Pronto. Sim, a atividade será apresentada por mim, Raiza Adna, e por Amanda de Lima. Bom, então, né, de uma forma bem sucinta, os órgãos linfóides, eles são estruturas que eles reagem a respostas e a reações imunes e também estão relacionados à produção de anticorpos. Eles podem ser divididos em primários e em secundários. Os primários são aqueles nos quais os órgãos eles se desenvolvem e amadurecem até eles chegarem à fase capaz de responder a patógenos. A exemplo, tem o timo e a medula óssea. Já os secundários são quando os linfócitos já estão maduros e eles são estimulados a responder a esses patógenos invasores. A exemplo, tem o baço, o apêndice e os linfonodos. E além deles 3, também existem as tonsilas, as placas de Peyer e também a glândula adenoide. Bom, agora eu vou especificar um pouquinho para vocês sobre o timo. Como já citado, ele é um órgão linfóide primário. Ele, não sei se está dando
para ver aqui a setinha, mas ele é coberto por uma camada de tecido conjuntivo e formado por 2 lóbulos. E cada lóbulo, o direito e o esquerdo, ele é dividido em 2 partes. Essa partezinha escura que está rodeando a bolinha, um círculozinho, ela é o córtex e nela tem uma intensa produção de linfócitos T. Já a medula, que é essa bolinhazinha mais clara, ela possui poucos linfócitos maduros. O timo ele é localizado no tórax, entre os pulmões e à frente do coração. Dentre as várias funções, eu posso citar a maturação dos linfócitos T e a produção do hormônio da timosina, que ela vai auxiliar nessa maturação. Vale salientar aqui também que os linfócitos T, eles auxiliam o sistema imunológico a proteger os organismos contra os patógenos invasores, no caso, os vírus, as bactérias e os fungos. E também esses linfócitos T, eles estão em abundância nesse órgão, porém também a presença de macrófagos e também das células reticulares. A título só de informação mesmo, essas células reticulares, elas possuem uma grande dimensão, elas são encontradas, perdão, nos órgãos hematopoéticos e são precursores da célula sanguínea e das células de tecidos conjuntivos. Pronto. Quanto à evolução do timo, ele vai diminuindo seu tamanho até chegar à fase adulta, que ele vai ser substituído gradativamente por uma camada de tecido adiposo, e isso implica na produção dos linfócitos T. Então, se ele é ou não vestigial, antes de mais nada, um órgão vestigial é uma estrutura que ele possui pouca ou nenhuma função em um determinado grupo. E eu, particularmente, durante as minhas pesquisas, eu não encontrei uma resposta concreta, se ele era ou não. Porém, eu acredito que ele não seja, porque mesmo ele tendo diminuído um pouco o seu tamanho e também perdendo um pouco das suas funções, ele ainda continua sendo imprescindível para o funcionamento do corpo, né? Já que ele está associado à produção de inúmeros hormônios, de linfócitos e demais substâncias que são associadas ao funcionamento do organismo. Bom, e aqui eu trouxe 2 curiosidades para vocês sobre esse órgão. A primeira é que antigamente acreditava-se que a alma das pessoas era guardada dentro dele, e a segunda é que ele foi um dos últimos órgãos a terem as suas funções descobertas. Pronto, o apêndice, né? O apêndice ele é um órgão linfóide secundário, né? Que está incluído nos tecidos linfóides, associados ao intestino. Ele é de pequena extensão tubular, ligado à primeira porção do intestino grosso, e está localizado na região inferior direita da barriga. Sua função. Ele tem função de abrigar as bactérias intestinais que ajudam na digestão. Mas, se ele for retirado, né, se o paciente já tiver feito a retirada, ele não vai ter nenhuma anomalia e nem vai prejudicar a sua saúde. Segundo Charles Darwin, né, o evolucionista, ele avaliava que o ser humano, ele tinha que, na época, eles precisavam digerir mais alimentos fibrosos, por exemplo, as plantas, para fazer a rápida digestão, né? Porém, foi passando os séculos e o ser humano ele foi mudando o seu comportamento alimentar, assim encontrando alimentos que tenham que façam a rápida digestão, né? E com isso, o apêndice ele foi perdendo sua função. É vestigial, sim ou não? Sim, ele é vestigial. Porém, ele é mais encontrado e desenvolvido em herbívoros. O exemplo, os coelhos, né? E serve para quê? Para fermentar as fibras e a rápida digestão.
E eu trouxe uma curiosidade também, que em 2006, lá na Croácia, teve um caso de um senhor de 72 anos, né, que veio a óbito por sua apêndice estar 26 centímetros. E, né, o normal, assim, de 3 a 10 centímetros. Então, o dele está ultrapassado dos limites. E uma outra curiosidade também é que a primeira descrição oficial desse órgão foi em 1521, por Jacopo Berengaria da Carpi, que ele foi um anatomista italiano. Causas, sintomas e tratamento. As causas, né? A obstrução intestinal do intestino, que faz com que vá as fezes e a gordura para o apêndice. Os sintomas são aqueles sintomas populares, que no caso é a febre, a dor abdominal, a falta de apetite, as náuseas. E o tratamento é a cirurgia, né, a apendicectomia, ou o antibiótico, né, que se no caso ele estiver inflamado, mas em tempo, né, de fazer um tratamento, é usado o antibiótico. E uma outra curiosidade, né, que também acho que todo mundo deve saber, que se ele não for tratado a tempo, pode vir a óbito, né, como foi o caso do senhorzinho da Croácia. Sim. Bom, gente, aqui as nossas referências das pesquisas. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, meninas. Muito boa a apresentação de vocês. Interessante demais. E pegando aí alguns pontos da discussão, né? Sobre o timo, né? Realmente o timo não é considerado um órgão linfóide, um órgão linfóide vestigial, porque ele não sofreu alteração ao longo do processo evolutivo. O que acontece? Esse processo de evolução dele é pontual, né? Essa regressão que ele apresenta no ser humano é pontual, é algo tipo com a idade. E a gente considera como órgão vestigial quando isso acontece ao longo de muito tempo e que vai perdendo a sua funcionalidade e, consequentemente, a sua modificação estrutural, né? Isso aí vai depender desse fator, se acontece ao longo de muito tempo, né? Outra questão interessante é a questão do apêndice nos herbívoros. Engraçado que a gente não considera nos herbívoros um órgão vestigial. Sim. Ele passa a ser um órgão funcional, né? Não é um órgão vestigial. Por quê? Porque ele tem uma função ali, que é principalmente em decorrência do hábito alimentar, né? Que é muito rico em fibras e tudo. E ele precisa estar ali. Na verdade, ele acaba sendo mais desenvolvido um pouco para auxiliar nesse processo de digestão, principalmente celulose, né? Está presente nas fibras. Em relação aos humanos, aí sim, a gente considera vestigial porque ele acabou sofrendo redução por causa dessa modificação dos hábitos alimentares. E o interessante também é que, associado a isso, a flora intestinal, ela também teve esse papel, digamos assim, essa participação nesse processo de redução. Por quê? Porque como se tinha uma redução em ingerir fibras, né, e começar a ingerir mais proteínas, né, principalmente proteínas. Sim, a desculpa, flora... professor. Oi, pode falar, Raiz. Até a questão também que outras substâncias, né, elas foram sendo adicionadas, como os carboidratos, que eles são mais fáceis de digerir. Aí tudo isso vai contando. Com certeza. E com isso, a flora normal também foi mudando, né? E Sim. foi sendo desnecessária estar presente ali naquela estrutura, né? Seria o apêndice. E o interessante também é que quando a gente pega essa época da Revolução Industrial, né, com exceção de mais carboidratos, mais produtos industrializados, esse é um ponto também que interfere na inflamação do apêndice, né, no quadro inflamatório, em decorrência desses produtos mais industrializados, né, que eles acabam sendo o estopim aí para se ter mais problemas pontuais com apêndice. Se você for fazer um levantamento com base no século XX, XXI, a gente vê que a predominância maior de casos de apendicite é agora, né, no final do século XXI.
em decorrência justamente dessa modificação dos hábitos alimentares, né, que aí potencializa essa inflamação. Muito bom mesmo, meninos. Obrigado. Obrigada. Gente, tem mais algum grupo que queira apresentar? Ó, só lembrando, tá? As apresentações elas não são obrigatórias, mas como a turma é muito dinâmica, né? Acabam arrasando aí nas apresentações, né? Mas, assim, não é obrigatório, tá, gente? Então, tem mais algum grupo que queira apresentar? Se não, a gente não tem problema. Aí eu só peço que, até mesmo os grupos que apresentaram, mandem para mim no Classroom, né? Para ficar registrado, tá? Aí eu vejo lá que está no Classroom a atividade. Apenas uma pessoa, né? Isso, apenas uma Amanda já pessoa. mandou, moço. Pronto, eu já chequei algumas. E aí é importante que tenha o nome de todos, né? Nesse documento. Porque é aquela questão, essas atividades, elas pontuam caso o aluno precise. E acaba realmente salvando muita gente, né? Não é o caso de vocês, que na disciplina anterior que a gente teve, todo mundo teve notas muito boas. Mas acontece, né? Às vezes que o aluno, por N motivos, às vezes acaba precisando de uma pontuação a mais, né? Ok? E aí, às vezes, acontece também o seguinte, por exemplo, o aluno está com 7,4, né? E aí, vamos arredondar para 8, né? Que acaba sendo mais interessante. Mas, lógico, se o aluno fez essas atividades, tá bom? Então, eu acabo dando essa ajuda também. Então, só botar a apresentação de hoje, né? Que a gente vai começar a imunidade inata, a primeira parte, tá? E aí a gente vai terminar, eu acredito que na semana que vem, mas assim, como imunidade inata, tanto imunidade inata como imunidade adaptativa, ela é muito cheia de mecanismo, né? Tem muito mecanismo molecular, e aí a gente vai devagarzinho, tá? Para poder entender. Então vamos, no decorrer do tempo, né? Não apressando, que eu acho que é fundamental, de toda a disciplina, vocês realmente conhecerem e aprenderem, né? Esses dois mecanismos, inata e adaptativa, que envolve muita coisa. E aí sim eu fico satisfeito. Se vocês, ao final da disciplina, conseguirem definir imunidade inata, imunidade adaptativa, diferenciá-las e ter pelo menos uma percepção desses mecanismos, aí eu estou satisfeito, porque o foco mesmo da disciplina é que vocês entendam esses dois aspectos, tá? Esses dois mecanismos. E a gente vai começar hoje com a primeira parte de imunidade inata, tá? Deixa eu só colocar aqui a apresentação para a gente começar a discutir. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Ok. Então, a gente vai ver a primeira parte de imunidade inata. Só relembrando a definição, a gente já começou a trabalhar isso nos conceitos gerais, né? Os conceitos introdutórios da disciplina. E aí a gente tem uma definição mais completa aqui, né? Eu peguei de um artigozinho, e aí a gente vê que essa definição, ela vai abranger a imunidade inata, na sua definição, né? Vai abranger tanto aspectos celulares, como aspectos principalmente de proteínas. A gente tem a participação lá, como nós discutimos já, dos fagócitos. Essa categoria, né, dos fagócitos, ela vai englobar principalmente macrófagos e células dendríticas, né, que são células que vão participar desse primeiro contato com o patógeno, né, após a sua penetração no corpo, né, seja ela por meio de lesão ou não, né, e ela constitui de quê? Nós vimos que o principal órgão aí que está presente, constituindo a imunidade inata, é a pele, né? E ela constitui o que é uma barreira física. E na própria pele, a gente pode ter substâncias químicas, como também dentro dos vasos, nos tecidos. Então, a gente pode conceituar que a imunidade inata ela vai ser o conjunto dessas barreiras físicas, e além da pele, como barreira física, a gente pode também incluir os pelos, né? E principalmente na mucosa nasal, a gente vai ver que tem aqueles pelinhos que eles acabam atuando também como filtros, né? E dentro da categoria de substâncias químicas, a gente já tem um leque maior, né? Que seriam
O próprio muco, né, nas mucosas, ele é muito rico em enzimas. E essas enzimas acabam atuando aí também na destruição de patógenos, né, desse primeiro contato. E o interessante também é que essas enzimas elas acabam fazendo com que fique equilibrada a flora normal, principalmente nas mucosas. Por quê? Porque quando há uma alteração, principalmente de pH, que vai refletir na funcionalidade da enzima, acaba havendo alteração nessa flora normal. Um exemplo assim bem clássico são a presença das aftas. Então, quando esse pH da sua boca, por algum motivo, principalmente estresse, né? Então, a pessoa quando está estressada, o indivíduo quando está estressado já aparece o quê? Muitas aftas. É em decorrência principalmente de quê? Da diminuição da flora normal na mucosa, porque o cortisol aumentou, interfere na produção, principalmente do ambiente ali, né? Então, o pH ele vai começar a mudar o seu valor, ele vai deixar de ser alcalino e neutro, ele começa a ser mais ácido, e aí prevalece o quê? Fungo, né? Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem uma prevalência maior de afta, porque as aftas são leveduras, cândida, né? Então, a gente tem cândida presente na nossa boca. Só que ela está num nível muito basal, muito baixinho. Por quê? Porque a flora normal está auxiliando aí a manter esse nível baixo. Mas quando há um desequilíbrio na flora normal, aí esse fungo aumenta seu crescimento, sua multiplicação, e aí acaba gerando alguns desconfortos, como a afta. Isso é um exemplo aí bem claro, bem clássico também, de quando acontece uma variação na nossa flora normal em decorrência dos fatores externos, né? Interferindo em quê? Nessas barreiras químicas e também biológicas, que é a própria flora normal. Nesse conceito de imunidade inata, a gente também tem as células que acabam sendo especializadas, como eu falei, os fagócitos. Nós classificamos essas células como fagócitos, geralmente são células que têm a capacidade de englobar, né? Englobar o patógeno, engolir, digamos assim, o patógeno, e, consequentemente, fazer com que esse patógeno seja degradado, né? Então, nessa categoria de células especializadas, a gente tem os fagócitos, que aí entram macrófagos e células dendríticas, né? E que essa distribuição ela acaba sendo universal ao longo de todos os tecidos, né? A gente vai ter áreas em que essas células elas acabam sendo mais prevalecentes, né? E áreas em que essas células vão ser um pouco mais reduzidas. Mas, no contexto geral, a imunidade inata, tanto sendo constituída por essas barreiras físicas, químicas e biológicas, e com as células especializadas, vai estar presente em todo o corpo, assim como também as proteínas que estão presentes aí, constituindo a imunidade inata. Essas proteínas, a gente vai conceituar, né, em aquele grupo que vai atuar como sistema complemento, que é um sistema que a gente vai ver na aula de hoje, cheio de reações químicas. Essas proteínas elas têm atividade que a gente chama catalítica, né? Elas acabam uma ativando outra em cascata, com o intuito de destruir o patógeno, né? E ativar as células de defesa, que seriam essas células especializadas, os fagócitos, que vai ter essa distribuição ao longo de todo o corpo, assim como outras substâncias químicas que não fazem parte do complemento, né? Seriam as cianinas, outros tipos de proteínas em que vão estar dissolvidas no sangue, mas vão atuar no sangue e na pele também, vão atuar não em cascata, não em conjunto, mas de forma individual, fazendo com que esse patógeno seja destruído. Em resumo, né, a imunidade inata vai ser esse conjunto de substâncias químicas, que seriam proteínas, de forma geral, com atividade catalítica ou não, além também de células especializadas, os fagócitos, né, a nossa flora normal e as barreiras físicas, tá? Então, esse é o que compõe a imunidade inata. Pessoal, eu escutei um barulhinho, não sei se alguém perguntando ou se houve alguma desconexão. Vocês estão me ouvindo? Fui eu, professor, levantei a mão. Certo, pode ficar à vontade. Quer fazer uma Só uma pergunta? dúvida. Uhum. Essas células dendríticas, elas são produzidas apenas na medula óssea
ou em outros locais? Não, elas são derivadas principalmente da medula óssea, né? Elas são, naquele processo de hematopoiese, né? Uhum. Elas acabam sendo geradas diretamente na medula óssea, tá? Elas são resultantes desse processo de hematopoiese, Ah, sim, entendi. Obrigada. certo? De nada. Então, esse é o resumo, a definição do que vem a ser a imunidade inata. O que é que eu chamo a atenção nesse conceito, né? Não vai haver processo de alteração. Então, é um mecanismo lá que já existe, né? Já está lá. Como acontece essa formação dessa imunidade? Inicialmente, a partir da própria formação do feto, né? Nessa concepção do feto, na constituição que a gente chama de embriologia, né? De morfogênese, em que vai haver a formação do embrião e seus tecidos e órgãos, essa imunidade inata já vai estar ali, principalmente a gente vai ter participação também de transferência, né, da mãe para o feto, mas a grande maioria, onde? A partir da medula óssea, né? Eu digo a medula óssea na formação, depois que o feto já vai ter o sistema esquelético, né? Que aí vai ter a medula óssea. Antes disso, essa formação é dada pela participação direta da mãe, no cordão umbilical. Então, até a gente sabe, né, que no cordão umbilical vão ter células multipotentes, que são aquelas que vão originar diferentes tipos de células, e entre essas células estão as células sanguíneas e as células de defesa, como a gente viu no esquema anterior. Então, essa imunidade inata é gerada ao nascer, né, ao formar. E ao nascer, a gente vê a participação, a importância do parto normal. Por quê? Porque a passagem do feto pelo canal vaginal proporciona que o próprio feto, o próprio bebê, né, consiga adquirir esses micro-organismos que fazem parte da flora normal da mãe e entra em contato com ele. Então, já consistindo em quê? Na barreira biológica que constitui a imunidade inata. É interessantíssimo isso, porque na vagina vão estar vários micro-organismos que vão ser benéficos para o bebê, né? A partir do momento em que ele passa por aquele canal. E onde é que essa microbiota ela vai se espalhar, né? Ela vai entrar em contato com as mucosas e vai ficar sobre a pele do bebê, já constituindo a primeira barreira biológica aí da imunidade inata. Essa imunidade ela não sofre alteração no sentido de que ela não vai ser ativada, digamos assim, né? Ela já tem esses mecanismos que são próprios do organismo. Lógico que vai haver uma variação no decorrer da idade do indivíduo, mas que não é algo de modificação ativa. Por exemplo, como a gente vai ver na imunidade adaptativa, em que vai haver o quê? Ativação de células, né? E geração de mais células específicas, produzindo algo ainda mais específico, que são anticorpos, né? Que não acontece na imunidade inata. A imunidade inata é algo que já está ali, presente, né? Já constitui, e que vai passar por algumas modificações pontuais, mas de nenhuma ativação, ou seja, ela não se altera de forma qualitativa, né, e quantitativa. Então, na qualidade e na quantidade não vai haver alteração. Essa qualidade está relacionada com a funcionabilidade dela. Quando eu me refiro, por exemplo, às células T, fica mais claro esse processo. Por quê? As células T, elas vão ser, assim como as células B, ativadas, sofrem modificação em que? Na sua funcionalidade, que seria na qualidade, né? Como também na sua quantidade, porque a maioria vai sofrer modificações para fazer com que aumente esse quantitativo para combater aquela infecção. Essas células nossas da imunidade inata, lógico, elas têm um tempo de vida, elas precisam ser renovadas, mas não é que uma vai ativar a outra para aumentar a sua quantidade, não.
Elas vão vir de onde? Lá da medula óssea, por aquele processo de hematopoiese, né? E aí sim, mantendo esse percentual, digamos assim, estável, né? Só tem que perceber o seguinte, que esse quantitativo, ele sofre interferência da idade. É claro que a pessoa mais velha, ela vai ter deficiência nesse quantitativo, né, de imunidade, de células especializadas da imunidade inata. Por quê? Porque já está na fase de senescência. Agora, isso também é muito subjetivo, muito relativo. Por quê? Porque tem indivíduos que estão numa idade mais avançada e que têm, às vezes, a imunidade melhor do que jovens. Isso vai depender dos fatores, como alimentação, principalmente, né? E outros fatores externos. Mas, claro, na sua grande maioria, a tendência é que com a senescência, essa imunidade baixe tanto a inata, eu me refiro principalmente às células especializadas da imunidade inata, e, consequentemente, a imunidade adaptativa, porque existe esse link, né, entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A gente nunca pode falar em uma só sem analisar a outra. A adaptativa, principalmente, vai ser consequência da ativação da imunidade inata. Tá? Ficou claro, gente, esse conceito para vocês sobre imunidade inata? Tá tranquilo. Para mim Ok. também, professor. Que bom, que bom. Vamos passando. Então, quais os mecanismos, né, do sistema imune que a gente pode caracterizar? Primeiro, eu diria que seria as infecções extracelulares, que acontece fora da célula. Quando o patógeno ele entra, vai haver uma cadeia de resposta de forma que a gente considera aí a partir de proteínas solúveis, reconhecendo, digamos assim, não é reconhecendo, mas se depositando sobre esse patógeno, que é o que a gente chama de mecanismo extracelular, em decorrente da infecção extracelular. Então, nesse tipo de infecção, seria uma infecção inicial, quando esse parasita está entrando no corpo e não está invadindo células ainda. Agora, isso vai depender do tipo de patógeno. Se a gente for considerar um patógeno que ele necessita de célula, ele vai entrar diretamente na célula, né, infectar a célula, né? Mas, para poder infectar essa célula, ele tem que estar no meio extracelular imediatamente. Então, como o foco dele é uma célula, ele vai passar por essa fase extracelular de forma muito rápida, né? Por quê? Porque o intuito dele, o foco dele, desse parasita, é sobreviver dentro da célula, que é o caso dos vírus, né? E alguns tipos de bactérias, como rickésias, que são bactérias que precisam infectar a célula. As células, os tipos de patógenos que não precisam de célula, a gente considera como parasitas extracelulares que vão gerar uma infecção extracelular. Essa infecção, em decorrência desses parasitas extracelulares, eu posso dizer que seria a primeira, né? O primeiro contato. Assim. Quem vai atuar ali na imunidade inata, né? São as proteínas solúveis que vão estar lá circulando no nosso corpo. Independente do local de entrada desse parasita, a gente vai ter essas proteínas agindo. Agora, quando eu levo em consideração esses parasitas que necessitam de célula, como eu falei, vírus e alguns tipos de bactérias, a infecção ela vai ser intracelular. Aí, esse reconhecimento ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque extracelular já tem lá as proteínas distribuídas. Esse ataque é inicial, digamos assim, por proteínas. O mecanismo intracelular, existe aí um probleminha, digamos assim. É porque esses parasitas estão infectando as células próprias do corpo. Então, é algo mais difícil, por quê? Porque você não consegue reconhecer, o sistema imunológico não consegue reconhecer imediatamente esse parasita dentro da célula, porque ele está dentro do que é próprio, né? Mas aí, a biologia é tão interessante, tão sofisticada, que desenvolveu mecanismos, o sistema imunológico desenvolveu mecanismos para reconhecer esses parasitas que estão infectando célula, né? Primeiro, esse reconhecimento ele se dá com base numa modificação estrutural da célula,
principalmente produzindo substâncias que a gente considera sinalizadoras, como alguns tipos de receptor, de proteínas extracelular que ficam lá na membrana. Então, quando a célula é infectada por determinado tipo de parasita, a própria célula já sinaliza, né? Levanta uma bandeira, digamos assim, dizendo que está sendo infectada, né? E a gente vai ter outro processo, que seria o reconhecimento secundário, que é quando essa célula sinalizou que está sendo infectada, né? Por um vírus ou uma bactéria intracelular, e aí vai haver a ativação, o reconhecimento dessa célula que está sendo infectada e, consequentemente, a ativação de outras células para eliminar esse patógeno intracelular. Ainda falando sobre imunidade inata, né? Então, a imunidade inata vai agir tanto em infecções intracelulares como infecções extracelulares. Imediatamente, digamos assim, nas extracelulares e um pouquinho mais tardiamente nas intracelulares. Mas todos esses dois mecanismos de reconhecimento de infecções fazem parte do sistema imunológico inato, digamos assim. Esse reconhecimento, né, tanto extra ou intracelularmente, vai depender também de alguns tipos de mecanismos desenvolvidos pelos patógenos e, consequentemente, principalmente nessas substâncias que esses patógenos vão produzir, em decorrência da infecção causada por eles. Então, assim, é uma briga constante entre o sistema imunológico e esses parasitas. Da mesma forma que o sistema imunológico desenvolve estratégias de combate, né, da infecção, os patógenos também desenvolvem estratégias de defesa para a sobrevivência, né? E que, interessantemente, essa briga, ela acaba sendo favorável, em certo ponto, para o sistema imunológico a partir da liberação de substâncias químicas dos patógenos. Nessa imagem, a gente está vendo vários mecanismos que a gente pode considerar mecanismos de defesa desses patógenos no intuito de manter a infecção dentro do corpo humano. Então, vamos acompanhar aí essa divisão, né? A gente está vendo os sítios de infecção, que seriam os locais onde começa e se estende a infecção, digamos assim, né? E também os organismos que causam essa infecção e os mecanismos de defesa, tanto extracelularmente como intracelularmente. Olha só, extracelularmente que eu falei para vocês que acaba sendo mais rápido a resposta imunológica, por quê? Porque a infecção é externa, né? Onde acontece essa infecção? Espaços intersticiais, né, entre as células, naquele líquido extracelular, no sangue e na linfa, né? E também nas superfícies epiteliais, né? As superfícies que estão ou não lesionadas, né? Quais são os organismos que podem provocar esse tipo de infecção extracelular? Nós temos aqui vírus, né, que acaba... Essa infecção por vírus, ela é pontual. O vírus não vai ficar no meio extracelular. Ele vai ter esse momento de infecção, que seria o momento de penetração no indivíduo. Tá? Então, a gente não considera muito, mas tem, né? Tem a possibilidade dessa infecção ser causada de forma extracelular por um vírus, mas de forma pontual, imediata, né? Quais os outros que são mais corriqueiros, em que essa infecção ela pode se estender e pode ser só o alvo, só o local, né, para esses micro-organismos? Bactérias, fungos, protozoários, principalmente, né, vermes intestinais, eles podem perfurar ali a superfície do epitélio, mas não é o intuito deles sobreviver no meio intracelular, eles vivem no espaço extracelular, né? E alguns tipos de protozoários, né? Aqui a gente está vendo alguns exemplos desses tipos de organismos, né? No caso, esses vírus, bactérias e protozoários causam essa infecção nesse meio, né? Que seria espaços intersticiais, sangue e linfa. Na superfície da pele, a gente tem alguns tipos de bactérias que vão colonizar. E fungos também. Principalmente fungo.
Então, um exemplo bem clássico, bem claro também, são as micoses, né? As micoses, elas estão, é perceptível porque acaba invadindo o tecido epitelial, o fungo vai crescendo ali, no meio extracelular, sob o epitélio, né? E acaba isso ficando perceptível, né? Visualmente perceptível, por quê? Porque o fungo muda a coloração do epitélio, né? Essa coloração ela vai ficar de diferentes cores. Pode ser avermelhada, pode ser esbranquiçada, mas geralmente é esvermelhada, envermelhada, né? E com aspecto escamoso, né? O epitélio acaba ficando danificado e as células acabam sendo liberadas, né? E o fungo vai crescendo e vai destruindo as células, os tecidos, e acaba ficando, essa liberação de células acaba acontecendo. Além disso, a gente tem, olha só, Neisseria gonorreia, que é aquela bactéria que provoca a gonorreia. Ela se instala no ducto, geralmente na uretra, né? E aí acaba fazendo com que haja aquela infecção. Qual o primeiro sintoma de gonorreia? O corrimento, né? Que aí esse corrimento é derivado do processo de infecção da própria bactéria, como também digamos assim, um mecanismo de defesa do próprio corpo também, tentando liberar essa bactéria. Uma junção de muco com toxinas bacterianas, que acaba sendo caracterizado por aquele cheiro muito forte, né? Tem um odor muito forte presente aí em decorrência desse processo de infecção. Quais os mecanismos de defesa externos que vão atuar, né? Com base na imunidade? A gente vai ter as proteínas solúveis, que seria o complemento, nos espaços intersticiais, sangue e linfa, né? No espaço externo, a gente vai ter o quê? Algumas substâncias químicas que estão presentes nos tecidos, e externamente as células, que são os peptídeos, que têm propriedades antimicrobianas, né? Sejam bactérias, vírus ou protozoários, né? A gente considera esse grande grupo como peptídeos antimicrobianos, que podem servir para protozoários, vírus e bactérias de forma geral. Além disso, vão atuar o quê? Os fagócitos, né? Estão vendo aí que tudo isso, extracelularmente, a gente está falando de sistema ainda imunidade inata, porque vai atuar nos espaços, né? Intersticial, extracelular, sangue e linfa, complemento, e os fagócitos, macrófagos e neutrófilos, além também de células dendríticas, tá? Que elas estão mais correlacionadas aqui ao espaço intracelular. No espaço intracelular, a gente vai ter aqui duas possibilidades de sítio de infecção, que seria no citoplasma da célula ou em meio a vesículas, né? Esses sítios de infecção, se a gente for caracterizar na imagem, o espaço citoplasmático seria tudo isso que está dentro da célula, onde vão estar as organelas, e as vesículas são estruturas que são geradas a partir do engolfamento, do englobamento do patógeno. É interessante porque isso aqui é uma estratégia de defesa do parasita. Ele consegue crescer num ambiente que a própria célula formou com o intuito de destruí-lo, né? Então, aqui tem muita quantidade de lisossomos, que são enzimas que tendem a função de corroer o parasita, destruir o parasita, mas que alguns parasitas conseguem se desenvolver nessas vesículas. Um exemplo é a malária, né? O plasmódio, ele consegue sobreviver dentro de vesículas. E aí acaba sendo mais difícil a estratégia de defesa, né? E a infecção, ela acaba se estendendo mais. Ó, a gente tem alguns tipos aqui de parasitas com base nesse local da infecção intracelular. No citoplasma vão atuar vírus, né? A grande maioria dos vírus, um tipo de bactéria, listéria, ou listéria, né? E alguns tipos de protozoários, a grande maioria. Aqui, dentro de vesícula, a gente tem alguns tipos de micobactérias, tuberculose, né? Então, o Mycobacterium tuberculosis,
ele consegue se desenvolver a partir de vesícula. Aí esse é o outro ponto em que deixa a bactéria menos suscetível à ação da medicação, né? E também mais propícia a ficar latente, né? A passar mais tempo no organismo e, consequentemente, mais difícil vai ser para combater. Além de fungo, a gente tem um tipo de fungo que agora está sendo o mal do século, que é o Cryptococcus neoformans. Esse fungo, ele se desenvolve em vesícula e ele está sendo o mal do século por quê? Porque ele está sendo mais encontrado em processos de infecções secundárias, geralmente indivíduos que estão imunossuprimidos. E aí acabam sendo estopim, a maioria causa também, a principal patologia é pneumonia, né? E aí, às vezes, o médico acha que é bactéria, mas é o quê? É fungo, né? Crescendo em meio às vesículas, principalmente dos alvéolos, né? Quem vai ser o responsável para a destruição? Quando está dentro da célula, a gente tem as células natural killer, que são aquelas células que têm o intuito de destruir toda a célula, infelizmente. Porque destruindo toda a célula, consequentemente, o parasita intracelular vai ficar exposto, e aí outros mecanismos de defesa, como também a própria célula, pode destruir. Mas o foco da célula natural killer é destruir a célula. E aí, consequentemente, deixa o micro-organismo exposto para outras células e também o sistema complemento atuar, destruindo esse parasita, né? E nos micro-organismos que se desenvolvem em meio à vesícula, dentro de vesícula, a gente vai ter os chamados macrófagos ativados. Esses macrófagos ativados, eles são em decorrência de que essa célula infectada, mesmo dentro de vesícula, esse patógeno, essa célula manda uma sinalização aqui extracelular. E essa sinalização faz com que o macrófago seja ativado, reconhece lá, seja ativado. O que é que o macrófago vai fazer? Vai tentar englobar essa célula, fagocitar essa célula que foi infectada, mas também ele serve para levar informação aos linfonodos, né, para ver aquela ativação lá da imunidade adaptativa, numa sequência posterior, tá? Que são os mecanismos de defesa, digamos assim, dos parasitas, tá? E aí a gente pode elencar quais são esses mecanismos, né? Liberação de substâncias químicas, que esses mecanismos de defesa, aqui, desculpa, gente, são formas de infecção, né? Que tanto extracelular como intracelular. Para se manter dentro ou fora, né, das células, os micro-organismos desenvolveram estratégias. Essas estratégias podem ser toxinas, principalmente bactérias, que são as endotoxinas e as exotoxinas. Endotoxinas são toxinas em que a bactéria produz no seu metabolismo, né? Exotoxinas são substâncias em que a bactéria, pelo seu próprio metabolismo, produz e libera para o meio extracelular, e aí acaba gerando, geralmente, choque anafilático, digamos assim, porque vai ter muitas substâncias anafiláticas ali, que estimulam a inflamação. E as endotoxinas é quando a bactéria perde parte dela, algum fragmento dela, principalmente da cápsula, se rompe e é liberado. E aí acaba também ativando o processo de inflamação forte. As exotoxinas, elas são mais brandas, digamos assim. É muito comum quando a gente se alimenta de algo estragado, que aí a bactéria já estava lá, cresceu e produziu essa toxina, liberando, né? Então a gente está ingerindo a toxina, causa aqueles problemas gastrointestinais. Já a endotoxina, ela é mais grave, né? Ela é choque mesmo. O exemplo é o Botox, né? Desculpa, toxina botulínica, que é gerado Botox, mas essa toxina botulínica, o Botox, gente, só para ficar claro, Botox é um nome comercial, né? A toxina botulínica é uma modificação dessa toxina, digamos assim, e usada na indústria farmacêutica e estética, né, de forma geral.
E a própria toxina botulínica causa inúmeros efeitos, né? Principalmente afetando o sistema neurológico, que é esse um grande problema das endotoxinas. Outros mecanismos de defesa dos micro-organismos são os efeitos de destruir a célula, né? Destruir imediatamente a célula. Isso acaba, às vezes, não sendo vantajoso se a gente for considerar micro-organismos que dependem de célula para sobreviver. E acabam sendo eficientes para aqueles micro-organismos que não precisam de célula para sobreviver, que vivem no meio extracelular. Tá? E aqui a gente está vendo alguns exemplos, né, desses 3 mecanismos de defesa. Liberação de exotoxina, que é quando a bactéria produz internamente essa substância e libera para o meio extracelular. Endotoxina, quando é um fragmento dessa bactéria, né, que é liberado, tá? Isso aqui. E aí acaba ativando o macrófago e, consequentemente, fazendo com que haja uma ligação com a imunidade adaptativa, ativando essa imunidade adaptativa, mas, inicialmente, essa endotoxina vai gerar muita inflamação e atacar, principalmente, o sistema neurológico. E os efeitos citopáticos é quando vai afetar e destruir toda a célula infectada. A gente tem alguns exemplos de micro-organismos que produzem exotoxina vibrio-cólera, né? Endotoxina Yersinia pestis, que é a famosa bactéria que está presente lá na pulga, consequentemente causou a peste, né? E o vírus influenza, que é o vírus da gripe, né? Que tem um efeito diretamente de destruição das células do trato respiratório. Ok? Gente, eu não sei que horas são. Vejam aí para mim, se já deu tempo. 9h28. Nossa. 9h21. Ah, não. Então falta um tempinho, né? Para a gente terminar. 60 minutos, o ideal. Tá? Vejam, eu vou só citar aqui. Quem levantou a mão? Foi eu, professor Vitória Oi. Oliveira. Eu queria saber o que é que leva o aumento do linfonodo para chegar ao ponto de fazer a retirada dele. Vejam só, primeiramente, para haver a retirada desse linfonodo, o processo de infecção nessa região, né, está bem ativa, né, é uma infecção persistente. Né, e com base nisso também, uma predisposição genética. Então, alguém já tem algo a mais do que outra pessoa considerada normal no aspecto dessa patologia. Por exemplo, quando você é uma pessoa que ela já tem tendência a ter um aumento daquele linfonodo, essa pessoa já tem alguns fatores genéticos que dá essa predisposição. Associado a isso, há uma infecção grave, digamos assim, grave do ponto de vista de quantitativo de patógeno, né? Então, geralmente, quanto maior a quantidade de patógeno, maior vai ser o acúmulo no linfonodo em decorrência daquele processozinho, né, de sequestro, tanto de fragmento desse patógeno, como o próprio patógeno vai estar lá, gerando processo de infecção e inflamação para começar a ativar aquelas outras células do sistema imunológico adaptativo. E é comum também desenvolvimento, né, aparecimento de linfonodos, não necessariamente robusto, mas que fica notório, às vezes, quando o indivíduo tem sistema imunológico baixo. Né? E aí é muito recorrente isso. Por quê? Porque a gente vai esse indivíduo vai estar sempre entrando em contato com parasitas, por causa da imunidade baixa, e gerando esse quadro patológico, digamos assim, né? Perceptível, aquela inflamação nos linfonodos. E quando isso é muito persistente, né, são essas duas situações, né, que tem que checar. Né? E aí a gente tem outro problema, que seria os cânceres, né, no sistema linfático, que também pode ter esse quadro clínico. Tá? Gente, vamos deixar essa parte para a próxima aula, né? E aí eu começo a engrenar e aí a gente tentar terminar essa parte. Pode ser?
Pode sim. Porque o recomendado, né, para vocês, como eu falei, são 60 minutos para não ficar muito cansativo. Tá? Só a fisiologia que eu estou se estendendo mais um pouco. Estou botando mais ou menos 1h30, tá? Então, na semana que vem a gente termina. Vamos dar um intervalo, 10 horas a gente começa patologia, tá bom? Patologia vai ser um pouquinho mais rápido, porque é só aquela parte final, né? Para deixar mais claro para vocês, para o seminário, tá bom? Então, vou dar um intervalo, 10 horas a gente volta. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo empenho aí na atividade. Okay.